31. Mateus 25. Pode deixar suas Bíblias abertas em Mateus 25. A partir do versículo 31. Nós vamos falar bem compassado, com paciência, porque nós estamos vendo que é necessário a gente ter consciência e sensibilidade da presença, da voz de Deus. E essa palavra tem sido lida muitas vezes, você precisa tomar consciência que é Ele conosco, Ele falando conosco. Então eu vou falar assim bem compassado. Então vamos ver o primeiro versículo 31, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem se assentará no trono da sua glória? Jesus. Louvado seja Deus. Estão ouvindo? Estão tomando consciência, sensibilidade da presença. E a palavra é a presença dele, não é? Nós estamos aqui com a palavra. E ele está falando que quando ele vier, se assentará no trono da sua glória. Aleluia. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Amém, querido? Que privilégio nós vamos ter, não é? Vamos ficar lá à direita? Amém. À direita do Senhor, somos ovelhas. Então pronto, vamos ficar lá à direita dele, não é? Glórias a Deus. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Graças a Deus aqui só tem ovelha. Aleluia. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai. Ao que estiverem aonde mesmo? À sua? Ele dirá o quê? Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Eita glória! Que chamado maravilhoso, não é? Então ele vai dizer isso para nós. Porque tive fome. Por que ele vai dizer isso para nós? Por quê? Porque quando ele teve fome, olha ele dizendo: quando eu tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Amém? É um trabalho que precisa de dinheiro, né? Você pode dar comida sem ter dinheiro? Tem que ter dinheiro para comprar comida. Então, nós precisamos entender que os filhos de Deus têm que estar prósperos. Amém. Precisa estar prósperos. Gente, você sabe que na terra o dinheiro é tão importante, né? Para ajudar alguém, colocar gasolina no carro para dar socorro para alguém, dinheiro. Ter carro para socorrer as pessoas, dinheiro. Então, nós vamos viver, vamos falar isso sem nenhum problema, que nós precisamos estar cheios de dinheiro. Amém. Mas não é do Espírito Santo? Sim, do Espírito Santo de tudo. Porque só os cheios do Espírito Santo sabem como usar o dinheiro. Amém. Para que vai usar o dinheiro? Que é para fazer o reino de Deus crescer. Então, precisamos ter essa consciência que não vamos fazer essa obra sem dinheiro, e é preciso. Então, pode dizer: venha dinheiro. Dobre seus joelhos. Aqui agora não. Mas em casa, Senhor, manda dinheiro. Manda dinheiro para eu cooperar com aquela obra lá com o apóstolo Rai, ali naquele sítio, dando comida às crianças, para que elas tenham opção, para não ter festa só para... Tem festa para Jesus. Aleluia. Esses dias nós estamos com festa para Jesus. Por quê? Porque ele não
vão poder dizer diante de Deus, nem os pais, nem eles, dizer assim: não, mas tinha para a festa lá dos ídolos, porque somente lá tinha comida de graça. Eu não vi nenhum daqueles que diz que tem um santo Deus me dar comida de graça. Eu abri um portão para dar comida de graça. Aleluia, glória a Deus. Mas sabe o que eles não quiseram? Quiseram não. Mas a minha consciência está tranquila. Os portões estavam abertos desde o dia 16 e vai continuar até o dia 30 aberto. Enquanto tiver festa lá fora para os deuses, nós estaremos fazendo festa para Jesus. Amém. E Jesus é que merece festa. Foi ele que salvou João, foi ele que salvou Pedro, foi ele que me salvou, que salvou vocês. Como é que eu vou fazer festa para deuses? Que são deuses deles, né? E você sabe que são muito atraentes as festas dos deuses, não sabe? Você sabe por que Israel, o povo de Deus, os hebreus, eles ali no deserto, eles queriam voltar para as cebolas para os alhos e para os deuses? Porque tinha tudo isso que vocês estão vendo aí. Tudo que vocês estão vendo aí tinha. Então, qual é o homem que não quer? Qual é a mulher que não quer? A não ser as que estão com Cristo, né? Porque sexo é coisa muito importante na vida do ser humano. Só que é dentro do casamento. E com os deuses não é assim. Com os deuses é de qualquer maneira. Então essa festa eles fazem tudo para estar lá. Da menininha de 12 anos, de 10 anos. Gente, eu estou trabalhando com esse povo, já sei. Essas menininhas de 10 anos, tudo já sabem o que significa a festa dos deuses. Tem tudo que elas querem. Tudo que a carne pede. E rejeitaram o portão aberto para ter uma festa para Jesus. Mas eu continuo. Até dia 30, essa festa de deuses para mim não é nada e a de Jesus é o tudo. Amém. Então preciso de dinheiro, não preciso. Então vão mandando dinheiro aí, viu? Vocês fiquem cheios, vão mandando mais para mim. Dinheiro para comprar milho, dinheiro para comprar bolo de aipim. Porque não pode faltar, tem que ter. Amém. Mas o Senhor já tem me dado dinheiro e eu tenho trazido. Glória a Deus. Mas se alguém mais quiser ajudar, então pessoas aqui estão me ajudando. Estou olhando para uma que está me dando risada, ela me ajuda também. É porque a gente precisa. Que eles não precisa deixar de sem motivo, sem nenhuma razão. Dizer assim, não, ficava porque cadê crente? Cadê crente que não dá canjica? Cadê crente que não dá bolo? Cadê crente? Eu vou para aqueles lugares que acorda, só vai dizer acorda João e o pessoal toma-lhe bolo, toma-lhe bolo, acorda João, toma-lhe bolo, ali que é bom. E mais algumas coisas. Onde tem a bebida, o complemento é o sexo fora do casamento. Porque sexo dentro do casamento é maravilhoso, é da parte de Deus. Na verdade, é um culto a Deus, o sexo dentro do casamento. Mas fora é demônio puro. E eles vão para esses lugares. E eu não quero que diga que foi porque não achou crente que desse comida para eles. Entenderam, queridos? Então vamos continuar com Mateus 25, né? Quando chegou aqui o negócio da comida, de matar a fome, eu lembrei da nossa história. E eu gostaria que essa congregação tivesse peso cooperando comigo, né? Afinal de contas, eu sou uma velha de 77 anos. Eu acho que só pelo fato de ser velha, já era para ser considerada. Então, vamos ver a velhinha lá, vamos ver como você quer que ela precisa de alguma coisa, não é isso? Tem que chegar lá e dizer assim, está precisando de alguma coisa? Minha irmã Rai, não precisa dizer apóstola não, minha irmã Rai. Eu fico feliz, eu preciso desse apoio. Eu sei que a pastora Marisa, ela não está aqui no Miguel Velho, não tem nada a ver com esse caso, mas o pessoal daqui no Miguel Velho, de 20, 30 pessoas, por aí assim, só tem duas. Estou com ela aqui presente, uma delas, que vai fazer isso comigo, que me ajuda ali. Então eu preciso em peso desse povo ali, me ajudando, não é? Afinal de contas, ele precisa, naquele grande dia, ouvir isso do Senhor. Vinde benditos do meu Pai, porque quando eu estava com fome, me deste de comer. Deixa eu ver se a outra. Eu convidei, não sei se ela está pregando, disse que ia sentar aqui atrás. Deixa eu procurar. Tá não, né? Tá não? Eu não estou vendo. É sua mãe. Tá aqui? Vem? Nem atrás, não ficou? Ela disse que ia ficar bem atrás. É uma que me ajuda também.
Louvado seja Deus. Então, queridos, estão entendendo? Quer ter consciência e sensibilidade da presença de Deus? É isso aí. Se tem sensibilidade, tem consciência, faz o que ele gosta. Ouve a voz dele. Porque a voz de Satanás nós já rejeitamos há muito tempo, não é? Amém. E a do nosso coração enganoso nem pensar. Porque Satanás está aqui fora, a gente repreende o coração enganoso que está dentro de nós. Só querendo coisa errada. Então a gente não pode nem... São dois perigos, né? Satanás porque a gente acha mais fácil, porque a gente manda ele embora em nome de Jesus. E ele vai, mas o coração enganoso está dentro de nós. A gente tem que vigiar para ver os enganos do coração e rejeitar a voz do nosso coração. Não é, Eliseu? Rejeitar a voz do coração, ficar sentadinho, né, pai? Sentadinho. Rejeitando a voz do coração. Rejeitando a voz de Satanás. E sendo sensível à voz de Deus. Tem que haver essa sensibilidade, tem que haver essa consciência dessa presença do Senhor. Então vamos continuar aqui, um pouquinho longa a leitura. Então, porque estive com fome, me deste de comer, sede, me deste de beber. Porque estive nu, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Parece que saiu da moda esse negócio, né? Esqueceram disso. Olha a sensibilidade da presença, a sensibilidade, a consciência da presença que é dentro de você, lhe conduzindo para um orfanato, lhe conduzindo para um presidiário, lhe conduzindo para uma casa de recuperação. Vê os que estão lá presos, que estão com dificuldades. Não vamos dizer, fez porque quis, problema dele, não. São seres humanos, sujeitos à queda assim como qualquer um de nós. Quem somos nós? Para dizer, não precisa ir na casa de recuperação não. Quem mandou eles entrarem pelo caminho do mal? Deixa eles lá. Eu não preciso ir no hospital não. Quem mandou ele fazer as artes dele, comer calabresa? Quem mandou? Eu estava doente. Deixa lá. Quem mandou? Nada disso. Só quem pode punir é pai. Irmão tem que ter dó do seu irmão. Amém. Nós temos que ter dó dos nossos irmãos. Somos sujeitos às mesmas coisas. Estamos aqui em pé por causa da graça do Senhor. Então não vamos deixar que saia da moda isso não. Ainda foi de um tempo que se visitava, não é? Que se ia em uma prisão, que se ia ver quem estava sem roupa para dar. Não é isso que está falando aqui? Quando eu estive nu, me visitaste. Ia ver alguém que está uma família lá sem ter o que vestir, ia se levar roupa para essas pessoas. Tinha uma família que estivesse doente, se visitava. Meu Deus, se estivesse numa prisão, ia ver. Estamos sendo sensíveis à sensibilidade de nós, dessa presença. Bote a mão no seu coração. Veja o borbulhar da presença de Deus. O Espírito Santo ele não está parado não, só falta você prestar atenção. Ele está movimentando aí dentro de você. E num momento como esse, ele está movimentando bastante. Está falando. Então é bom que a gente não se esqueça disso. A gente carrega o Deus vivo dentro de nós. Amém. Nós carregamos o Deus vivo dentro de nós. Ou você vai pensar como os incrédulos pensam. O quê? Numa carne podre? Tem nada. Será que tem crente pensando isso? Que esse negócio de Espírito Santo dentro de mim é uma carne podre? Você não é carne podre, você não está morta ainda. Você está viva, a carne está podre. Só vai acontecer quando estiver debaixo do solo. E mesmo que fosse carne podre, não é na carne podre que o Espírito Santo está. Vocês lembram que lá no Éden, o Senhor deu um sopro divino ao primeiro homem. Soprou nele. Então o Espírito dele está em nós. Amém. Ele deu para nós um Espírito. Esse Espírito volta para ele. Agora a alma tem que ter cuidado com ela, porque se ela não andar nos conformes, não estiver realmente rendida ao Senhor, ela vai para o inferno. Então, o Espírito volta para o Senhor, Ele nos deu, Ele soprou e vai voltar. Agora a alma, a gente tem que cuidar dela. E só com Jesus, só com o Espírito Santo é que ela pode ser bem cuidada e um dia receber esse vinde bendito do meu Pai. Amém. Só com Ele, só com o Espírito Santo. Só no poder do Espírito Santo.
Então vamos ter cuidado com essas coisas. Temos que ter consciência da presença. A presença de Deus nos leva a ver quem está nu para vestir, nos leva a ver quem está doente para visitar, nos leva a ver a quem está na prisão para ir ver a pessoa e cuidar, dar uma palavra. E então o Senhor dirá, já estou no versículo 17: então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando tive com fome, como te vimos com fome, e demos de comer ao Senhor? Quando? Aí ele diz: quando você viu um dos pequeninos, quando você viu aqueles que estão aí com fome, as pessoas. Pequenino não é somente criança, qualquer pessoa. Não é para dar comida somente a criança que está com fome, não, adulto também. Qualquer um que estiver com fome é para dar comida. Sei lá o que foi que ele fez, está com fome porque fez tanta miséria na terra. Não é problema seu, quem põe um filho é pai, não é irmão. Nós estamos no mesmo nível. Nós somos seres humanos como eles são, sujeitos à queda como eles caíram. Se eles estão assim e nós não estamos, é porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Então, vamos ajudar. Ah, mas é para comprar drogas? Vem cá, vai ter algum problema para você? Vai lhe faltar alguma coisa? Você viu alguém cuidar do seu próximo e Deus não restituir? Vai ter problema para ele, que vai usar para aquilo. Então a gente não fazia, a gente não dava não, tinha esse problema. Não, dinheiro não, dá comida, só dá comida. Mas agora nós resolvemos até o dinheiro a gente dá. Não damos muito, mas naquele momento, aquela aflição a gente dá. Quem sabe ele sente amor em nós e quando for comprar droga dizer: eu não vou comprar não. Aquela pessoa foi tão atenciosa e socorreu na minha aflição, porque é uma aflição, gente, não é brincadeira. Os viciados, eles vivem aflitos, eles foram presos e estão com dificuldade de sair. E sabe como é que sai? Com amor. E às vezes eu virava a cara e dizia: não é para tomar droga, não, dou comida, quer? O apóstolo também, mas agora a gente não faz mais isso. A gente não dá muito, mas a gente dá um pouquinho para aquele momento da aflição deles, dando uma chance para eles ainda pensar: e tem alguém que me ama. E ele fez isso porque nem sabe o que eu queria fazer, mas me deu. E eu vou querer agora Jesus, por causa do amor que ele sentiu em você, ou sentiu em mim. Glória a Deus. Então, gente, é isso que é consciência da presença. Você carrega o Deus vivo. Deus não me abandonou, não abandonou você. Quantos momentos da nossa vida precisávamos ser abandonados por Ele por causa das nossas falhas, mas Ele não deixou, gente. Então vamos ter consciência dessa presença, sensibilidade dessa presença. Nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Parece que alguém não entendeu bem o que eu falei. Nós carregamos quem mesmo? O Espírito Santo. Aleluia. Então é bom aplaudir, né? A esse Deus que pagou o preço para o Espírito Santo habitar dentro de nós. Dentro de nós. Aleluia. Glórias a Deus. E quando vimos estrangeiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos, e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Ele disse: meus pequeninos. Então precisamos olhar para essa situação. É difícil, é muito difícil você trabalhar, você lutar e saber que tem alguém na sua frente que não está trabalhando, não está nada, só recebendo ajuda para comprar drogas. É difícil você dar. Mas aí entenda isso. Numa dessas vezes, numa dessa doação, o coração deles vai ser abalado. Eles vão entender o amor de Deus. A revolta aumenta quando eles tiram a mão e não recebem. Eles estão aflitos para resolver aquela situação deles. Estão presos, dignos de pena, de misericórdia do nosso Deus, quanto mais de nós que não somos nada. Deus que é santo, santo,
tem misericórdia. Como é que nós, que precisamos de ser misericordiosos, porque a Bíblia diz que quem não é misericordioso não alcança misericórdia, temos que ser misericordiosos. Amém. Faz uma oração com Ele, que você possa usar esse dinheiro para algo útil para a sua vida. Jesus Cristo lhe ama, dá uma palavra e entrega. E Deus vai fazer a obra, porque o nosso Deus é que convence, o Espírito Santo é que convence. Amém. Não temos direito de punir nossos irmãos. Louvado seja Deus. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Triste, né? Estão à esquerda, vai para o fogo. Graças a Deus que aqui todos nós estamos à direita e vamos permanecer com o Senhor, né? E por isso que o Senhor está nos falando essas coisas. Ele já está vindo, Jesus está às portas, e nessa noite Ele está falando essas coisas para a gente ficar bem quadradinho na presença dEle, na sensibilidade da presença, na consciência da presença, para Ele chegar e não encontrar de surpresa. Ele não está fazendo coisas que não agradam a Ele, porque só os filhos, só os adoradores vão estar com Ele. E adorador é sensível à voz dEle. Aleluia. Filhos é sensíveis, são sensíveis. E nesta noite Deus está trazendo mais sensibilidade para mim e para você. Amém. Deus está falando comigo, você está falando com mais alguém. Amém. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Sendo estrangeiro, é difícil essa parte do estrangeiro também, gente. Porque para israelita era outra maneira, né? Contexto. É alguém que vinha de fora, mas para nós, não é alguém que veio de outro país, de outra cidade, é alguém que você não conhece. Está lá jogando na calçada, está lá jogado, passando dificuldade, fome, frio, não tem abrigo. E aí a parte difícil, porque para a sua casa você não pode levar. Porque não, minha avó dizia, para dizer que minha avó dizia do jeito dela, que não se veste um santo para desvestir o outro, né? Mas pelo conhecimento da palavra que a gente tem, é que a família é prioridade e não podemos tirar a privacidade da família, então não podemos trazer para dentro da nossa casa. Temos filhos, esposa, tudo. Então o que a gente faz? É aí que eu volto para o dinheiro. Temos que ter uma reserva. Porque tem um cantinho lá em algum lugar que você pode colocar a pessoa. E nós podemos colocar. Por que a gente não tem? O que será? Todos nós aqui temos condição de ter uma reserva para aquele que está jogado no chão, que você não sabe onde veio, quem é. Temos condição. Se a gente deixar de pensar só em nós mesmos. A gente reserva. Quer dizer, eu tenho 3 pares de tênis. Eu não poderia deixar o dinheiro de um tênis já na reserva, mas tenho 3 pares. Um preto, um rosa e um branco. Todo mundo já conhece. Meus tênis. Mas não podia deixar? Não vou ter 3 não, vou deixar o dinheiro de reserva. Não, R$300. Aí juntava na hora assim, aconteceu nas minhas mãos um estrangeiro, e fui eu que peguei o estrangeiro ali, porque o meu próximo é aquele que Deus entregou nas minhas mãos ali, a quem eu devo ajudar. Então, mas se eu só tenho 300 do tênis que eu reservei, eu vou para outra que reservou também. Reservou algum dinheiro para o estrangeiro. Uma reservinha aqui, então junto com a minha, para a gente alugar e botar num pensionato, num lugar, sei lá como é que chama, para ele sair dessa situação e a gente ver o que vai poder fazer por essa vida. Depois sai daquela situação ali, vai se viver, documento, tudo direitinho, para colocar em algum lugar. Gente, é esse nosso serviço. É esse nosso trabalho. Mas eu pensei 3 tênis, porque eu uso rosa no dia da Rede Mulheres, uso preto. E aí a gente vai pensando, e quando pensa que não tem nenhuma reserva, Deus tem dado dinheiro, queridos. E Deus vai dar muito mais. Amém. Nós vamos ter muito dinheiro. Porque agora, para o finalzinho, Jesus chegando, as coisas vão ficarem mais agressivas, as situações mais terríveis. E a gente não pode, justamente nesse momento da chegada de Jesus,
negar. Se a gente já negou no passado, agora nós vamos ser aperfeiçoados. Porque Deus, no lugar dele, onde está com ele, ele é santo, 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 e ele está nos preparando. Por isso está falando conosco nessa noite desse jeito. Amém. Está nos preparando, ele está vindo, gente. Tudo que você já viu de profecia na Bíblia, coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo, e algumas que não vão acontecer, é o sinal que Jesus está vindo. Ele não deixou escrito o dia, nem a hora, não falou isso para o discípulo que era tão íntimo dele, não falou para ninguém, dia nem hora. Mas ele deixou sinais. E se vocês estão estudando a Bíblia direitinho, já viram que os sinais, alguns já foram cumpridos, outros estão se cumprindo, e tem um restinho de sinais aí para se cumprir. Está chegando a hora do Senhor Jesus vir. E a gente não fique despercebido não, como nós sabemos que hoje o nosso estudo é da consciência da presença, da consciência de que Ele mora em nós, da sensibilidade dessa presença. Então vamos ficar bem sensíveis mesmo, porque Ele está chegando, Ele quer encontrar um povo desse jeito que Ele está falando aqui. Aqui diz que é assim, e quando Ele vier, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, buscar a igreja, buscar a mim e a você, buscar a nós. Amém. Então Ele está vindo, e nós precisamos de meditar nisso aqui, ó. Esse texto aqui, esse sermão profético, que esse capítulo 25, a partir do 31, é um sermão profético. Deve ser lembrado todos os dias. Deixa em casa, agora não chegar em casa, abre a Bíblia disso aqui, viu? E aí cada coisa que você for ouvindo, olha aí, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha mesmo que está na Bíblia. A Bíblia diz que é ser assim, Ele está chegando mesmo, né? E aí você fica aqui, eu estou ajudando mesmo, dando comida ao pobre, eu estou mesmo vestindo o que está nu, eu estou mesmo visitando os que estão enfermos. Se eu não estou, vou fazer. Não tem tempo não, né? Aí não tem tempo não, mas quanto tempo no Zap? Aí você vive no Zap, né? Falando dessas coisas pro povo. É o dia todo, só lembrando o povo. Bora, 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 bora. Só lembrando. Mas mesmo assim, eu tenho que tirar, mesmo usando o Zap para o que é útil, mas eu tenho que ter lugar para essa parte também. Porque aqui é para todos que são filhos de Deus. Amém. Aqui não é para mim só, não é para você só, é para todo filho de Deus. E lá nos céus, naquele grande dia, quando o Senhor vier, quando vier o novo céu e a nova terra, só vai estar filhos de Deus. Isso aqui é para filhos de Deus, não é para religioso. O religioso ele vem no domingo. Hoje eu acho que eu vou assistir hoje eu vou assistir o pregador fulano de tal aqui mesmo em casa. Está tão cansado, se estiver fazendo frio então, debaixo da coberta. Eu vou assistir, nem que eu assisti fulano naquele dia, ele fala melhor do que o apóstolo Arraio. Fulano de tal fala melhor, eu vou ficar aqui mesmo. Fala, apóstolo Arraio todo dia a mesma conversa, a mesma coisa. E aqui não tem novidade, aí liga lá, e aí fica lá assistindo. Não é? Aí é religioso. Mas filho de Deus tem compromisso com o seu líder. Se ele fala bem ou fala mal, ele vai falar mal, ele vai orar por ele. Mas não quebra aliança. Se fala bem, ótimo, glória a Deus pelo meu líder, está falando realmente o que Deus manda falar. E se não estiver falando como Deus mandou falar, você vai orar por ele, mas não desiste dele, porque é uma aliança que você fez e Deus honra aqueles que honram aquele que ele escolhe. Porque Deus escolhe a gente. Às vezes escolhe bem do jeito que você não gosta, que é para poder provar você, para ver se realmente você está entendendo o mistério. Eu acho que eu fui escolhida do jeito que muita gente não gosta, para poder provar essa gente. Então você que já descobriu isso, que eu fui escolhida e que é do jeito que você não gosta, meu Deus do céu, a mesma coisa todo dia. Então você fica sabendo que é Deus me provando. E diga, Senhor, eis-me aqui, eu vou orar por essa mulher. Eu vou suportar as pregações dela de todo dia a mesma coisa. Eu vou orar por ela. Porque Deus não quer que eu entregue uma coisa que Ele não mandou. Ele só me entregou esses assuntos. Então eu vou falar desses assuntos. Arrependei-vos. É esses assuntos que eu tenho. Confessar pecado. Porque são esses assuntos que Deus me entregou. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo aqui esse sermão profético.
arrependimento. E é hora de confessar. Porque está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então como é que eu estou diante desse sermão aqui? Estou bem? Não? Senhor, confessa. Confessa, Senhor, eu não estou bem. Que dia foi que eu dei uma roupa a alguém que estava nu? Que dia foi que eu dei comida a alguém que estava com fome? Que dia foi que eu fui num orfanato? Ou eu fui num abrigo de idosos? Que dia foi que eu fui numa casa de recuperação? Meu Deus, como é que eu estou? Eu não tenho tempo para essas coisas, nada. E aí se arrepende. Se arrepende e faz. E se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Provérbios 28, 13. Se arrepende e deixa. A partir de agora, acha um tempinho para a casa de recuperação. Não precisa nem ir muito longe. Acha um tempinho para ir ali no sítio. Me ajudar. Acha um tempinho. Acha um tempinho. Porque tenha certeza que é desse jeito que Jesus vai chamar. Vamos perguntar, cadê aquelas crianças? Você sabe como é que estão as crianças? Vocês não sabem, eu acho que não sabem mesmo. Gente, pelo amor de Deus, se vocês quiserem saber como é que estão as crianças hoje, ponha na sua casa, não venha nem para mim, põe na sua casa um grupinho de crianças para você dar um reforço escolar, para você ver como é que estão as crianças. E não é tanto por causa delas não, é a criação. Elas são agora as que mandam nas mães. Se a mãe disser, você não quer ir para a banca, não vai não. Não, meu filho não quer mais ir para a banca. Se você soubesse hoje a missão, acho que a profissão mais difícil agora, eu acho que é de professora. Porque as mães perderam o controle. É o que o filho gosta, é o que o filho quer. Se ele chegar dando queixa, ela disse hoje assim, a professora falou isso assim. No meu tempo, a mãe vinha na escola, perguntava o que aconteceu, ia acreditar no que a professora disse e ia disciplinar a criança. Hoje não, ela acredita no que a criança diz e a professora fica como ruim. Quem quiser ver que sofrimento está as professoras, dá uma passadinha. Um me perguntou, por que você era uma apóstola? Eu disse, para sofrer como eu estou sofrendo aqui. Para isso que eu sou apóstola. Que eu sou apóstola do Senhor Jesus Cristo, que você é do Senhor Jesus Cristo, de verdade, pode sofrer o que estou sofrendo aqui. Me perguntou, por que você era uma apóstola? Aí ele sabe que ele estava me fazendo sofrer, o que fez a pergunta. Um daqueles bem desobedientes. Porque eles pensavam que ia se divertir, que eu ia deixá-los soltos no sítio, correndo para lá e para cá. Mas eu tenho uma área da brincadeira, a área do lazer, do descansozinho deles. Fica uma pessoa de olho na brincadeira deles. Ele disse, não é aqui meu lugar. Eu estou no lugar errado. Esse negócio assim de disciplina. Vieram dos colégios com tantos procedimentos aí, e muitas mães não estão sabendo, porque as professoras aí, coitadas, elas ficam quietinhas. Mas eu não fico quietinha, nem em mim está no Espírito Santo. E onde tiver o mal, eu vou falando, denunciando. Aí eu vejo na criança, como é que uma criança não se submete a um dever, a um ensino que vai ser para o bem. Eu não estou fazendo, não peguei ninguém, não puxei a orelha de nenhum, nunca peguei na orelha, nunca peguei no método antigo de bater em mão, nada, é somente dizer, olha que deverzinho, eu quero pronto. Aí acha ruim porque a gente quer que dê um dever pronto. Uma folha, uma página de uma lição para eles é o mundo todo, porque eles estão acostumados agora somente com tela. Eles gostam de tela. E as mães para ver eles quietinhos, bonzinhos, não se preocupem com isso. E outros nem é por causa da tela, é porque está fazendo outro tipo de atividades, mas isso não quer dizer que tem que respeitar uma coisa que vai ser para o bem. Está fazendo outras atividades, mas um estudo é para poder ele, se a criança está achando pesada aquela atividade que está fazendo lá fora, mas o motivo, que ajuda muito a mãe, ajuda muito o pai, está cansado, vai para a escola, depois chega lá no reforço escolar e aí está cansado, né?
Mas eles têm que entender, e a mãe, quando chegar em casa, tem que dizer: meu filho, é justamente para você não ficar cansado que você está estudando. A vovó Rai está lhe ensinando para você mais tarde não ficar cansado como você está agora, precisando de ajudar mamãe e papai. Porque quem estuda tem outra situação, né? Tem outra situação, vai aliviar. Então, hoje é assim. Então, mas mesmo assim, não desistam não. Não sou a única pessoa que tem que levar as marcas de Cristo. Todos nós temos que fazer como o apóstolo Paulo, carregar as marcas do Senhor. Se você quer carregar, vai ensinar as crianças hoje. Você vai ter marcas. Marcas gloriosas. Você ser desprezado por mãe, por pai, porque está ensinando ao seu filho grátis. É marca. Estou marcada. Mas graças a Deus que eu estou marcada, mas eu tenho ainda algo para me alegrar quando eu vejo Laiane. Quando eu vejo quem é mais da turma do passado, que esteve comigo, que foi até o final, que a mamãe não me desprezou. Não vai mais não. Não fez isso não, foi daí. E o resultado, quem é sua filha hoje? E ela pegou no finzinho, não pegou tudo que outros pegaram, que tem outros aí doutores e mais sei lá. Não, então não deixa de ser uma doutora, porque é uma serva de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar nessa obra de Mateus 25. Eu estou dentro desse assunto, de fazer bem e receber pontapé, mas não se preocupe, é para fazer. Deu o dinheiro para o que estava lá no vício, você pode receber o resultado maravilhoso dele se comover com o amor de Deus através de você, e pode também continuar, mas você não tem nada de se incomodar com isso, porque a nossa obrigação é fazer o bem sem olhar a ninguém. E Deus é que faz a retribuição. Amém. Então eu creio que a consciência da presença já foi suficiente aqui dessa noite, né? Vocês têm consciência da presença? Amém. Sensibilidade dessa presença do Espírito Santo? Então, preste atenção a Mateus 25, de 31 a 46, todos os dias. Porque Jesus está voltando. Ele não demora. Aplauda Ele.